Bom, depois disso tudo, eu acho interessante a gente entrar num exemplo bem mais completo de usando classes, que é justamente o nosso exemplo do blog. Agora que a gente aprendeu, a gente vai fazer umas consultas mais assim, é só mais um exemplo de tudo que a gente aprendeu, só para retomar tudo que a gente aprendeu. Então não vai ser nada de muito novo que a gente vai falar aqui, mas é interessante a gente ver um exemplo mais completo, para vocês entenderem como tudo isso funciona. Aqui é já nosso blog, nosso autor, então são duas classes que a gente tem, que a gente vai usar ela no post. E nosso post vai ter um blog que a gente fala que é a chave estrangeira, ou seja, é uma referência ao blog, que é outra classe, a gente chama de chave estrangeira. E aí você tem os nossos campos do post, o nosso many-to-many field com o autor, né? Porque o autor é tipo, para um post você tem vários autores e para um autor você tem vários posts. E aí tem o rating, que é justamente a nota que as pessoas vão dar para esse post. Aqui na hora de retornar, eu retorno o título como string. Então bonitinho, a gente tem um post, o post tem vários relacionamentos que a gente tem aqui. E aqui deu para fazer um exemplo muito simples, mas já dá para fazer um pouquinho mais coisa do que nosso exemplo dos tesouros. Então primeiro vamos fazer como fazer essa criação, porque é uma criação um pouco maior, então exige um pouquinho mais de coisas aqui, a gente vai aos poucos aqui. Primeiro eu dou um import em tudo, e depois eu vou criar todos os meus autores e o meu blog, todos os autores desse blog. Lógico que dependendo do que você fizesse, às vezes você teria uma outra forma de inserir, etc. Né? Lógico que em telas ia ser diferente isso aqui. Mas os comandos seriam os mesmos, só a ordem, o quando vocês iam executar ia ser diferente. Primeiro eu dei import aqui, né? Aí depois eu vou lá, insiro, crio o meu blog. Então uso o meu create, igual eu falei para vocês. Os autores, eu coloquei aqui como vetor e dei um save depois, porque o bulk create, ele não consegue manter o ID depois. Isso é uma forma de inserir de uma forma mais simples. Mas com isso você não consegue acessar o ID. E agora a gente vai precisar do ID, porque a gente vai ter que referenciar os autores no post. Então a gente tem que criar o blog, criar os autores, salvar os nossos autores. Por que eu não salvei meu blog? Porque eu usei create já. Então aqui são todos os meus autores, inclusive isso aqui é meu e-mail oficial mesmo. Quem precisar de me mandar e-mail, me dar um oi ou tirar alguma dúvida, eu respondo. E se não responder sem querer, pode insistir, porque o meu e-mail às vezes tem muito lixo. Então aqui mandando rodar aqui, pronto, criei meu autor e criei meu blog. E agora eu vou continuando aqui, então eu vou criar meus posts. Meus posts estão aqui. Mesma forma. Opa, deu algum problema, deixa eu ver aqui. Datetime não definido aqui, eu usei o import do datetime, não dei import aqui. From datetime. Ótimo. Salvei todos os meus posts. E o que acontece? Agora eu tenho que fazer a associação. Ou seja, eu tenho os meus posts. Meus posts não tem nem autor nem blog, né? E eu tenho que fazer a associação. Tudo bem que eu poderia associar meu blog. Desculpa, meu blog já está aqui, né? Que na hora de inserir todos os meus posts, já associei ele a qual blog que ele é. Mas autores, como eu tenho vários autores em um post... Eu fiz isso meio que de propósito, nem sempre é natural você ter muitos autores num blog, né, num post só. Mas eu quis mostrar assim, só para mostrar um exemplo de many to many, né? Então, como a gente tem vários autores, tem um pouquinho mais difícil, não é difícil, mas assim, é um pouquinho diferente como que a gente faz associações. Você tem que ter os teus posts salvos, seus autores já estão salvos bonitinhos, e aí você associa para cada post... para cada post você associa quais autores você tem. Por exemplo, meu post 0, eu fiz um vetor, lembrando, né? Meu post na posição 0 vai ter o autor posição 0. Meu post na posição do 1 vai ter dois autores, né? O autor 1 e 2. Lembrando aqui nos autores, né? Eu tenho 3 autores.
E aí no meu post na posição 2 eu associo o post na posição 3, bonitinho. Então aqui criei tudo eles. E aí, por que eu tenho que fazer esse for? Eu vou fazer dar erro só para vocês verem. Se eu criar posts, aqui eu criei mais um, vamos supor que eu criei mais outro post aqui, ó. Mas eu não salvei eles. Na hora de eu fazer o add, aí vai dar erro. Por quê? Porque eu não tenho o ID do post. Então olha só o erro que deu. O post tem que ter um valor para o field ID, porque como ele não está inserido no banco, não tem o ID dele. Isso é importante vocês verem isso. E a mesma coisa se eu criei o post, salvei o post, mas aí na hora de salvar criar meus autores, né? Eu não salvei eles. Aí o post vai dar certo, porque o meu post não tem associação ao autor, mas quando eu tentar associar autores que não existem, aí vai me dar o erro também, né? Que o autor Hassan3 é uma instância que não está na base de dados. E o valor então está com base de dados none, né? Então, esse valor ainda não está gravado, não está persistido no banco de dados. Então é interessante vocês verem esse erro também. Eu gosto de mostrar erro, porque senão a gente perde muito tempo com erro, né? E depurando erro, descobrindo, procurando lá no Stack Overflow. Então é interessante vocês já saberem o que acontece quando acontece alguma coisa. Às vezes é sem querer, e às vezes é por querer que eu faço uns erros aqui para vocês verem.